Vou pedir para os irmãos para abrir em 1 Samuel 15. A gente vai caminhar um pouquinho sobre a palavra aqui. Todo mundo achou? Amém. 1 Samuel 15, versículo 1 ao versículo 3. Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo, rei de seu povo, Israel. Agora, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar contas com a nação de Ameleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Irmãos, aqui a gente tem anos depois, após a libertação do povo hebreu do Egito, o Senhor trazendo, de fato, perdi a palavra por um momento. De fato, o julgamento dele sobre aquele povo que antes havia se levantado. E então ele envia Saul, o rei de Israel no atual momento, para que ele exterminasse todo aquele povo, pois essa era a vontade deles sobre o povo de Israel no momento passado. Então a gente vê Samuel, o profeta de Deus naquele momento, enviando essa ordem de Deus a Saul. E em 1 Samuel, no versículo 7 ao 9, a gente vê que Saul vem, ataca aquele povo, ele derrota todos, mata diversas pessoas, só que em um momento ele para e desobedece ao Senhor. Ele olha a ordem do Senhor e tenta apropriá-la à sua vontade, tenta encaixá-la naquilo que ele quer. E sente misericórdia do rei Agag. Essa é uma história muito conhecida, então não vou me atentar de fato ali aos detalhes. Então, Saul deixa Agag algumas cabeças de gado, ovelhas, que ele julga ser as melhores, e as separa para assim levar para o reino. Posteriormente, a gente vê Samuel no versículo 19, se encontrando, questionando a Saul o porquê dele ter feito aquilo. Saul, porventura daquela situação, diz a Samuel: foi para sacrificar, eu ia sacrificá-los ao Senhor. E nem chega a falar sobre Agag. Então, nesse momento, a gente vê Saul se encontrando em uma situação onde ele se encontra com quem seria o discipulador, o disciplinador dele naquele momento, pois era essa a função dos profetas de Deus naquele momento: trazer a voz de Deus e disciplinar aquele que guiava o povo. Irmãos, a gente tem Saul aqui, cegos por algo que a gente sempre acha que a gente não tem. A gente vê Saul, naquele momento ele olha aquele gado, aquelas ovelhas, e fala: opa, isso aqui tá bom, eu vou levar para casa. Isso aqui tá legal, eu vou levar para casa, eu acho que dá para usar. Só que Deus, naquele momento, ele virou para Saul e falou: extermina isso, eu não quero, não serve para mim, destrói tudo. Porque ele sabia que talvez, se Saul chegasse naquele povo, ele ia, em vez de destruí-los todos, ele ia saqueá-los, levar o ouro, que foi exatamente o que ele fez. Então, por isso, o Senhor dá uma ordem específica de destruição total ali naquele momento. Então, Saul, cego por aquilo que ele acredita, entendendo que as coisas que eles julgavam ser boas eram boas também para o Senhor. Mas o povo amalequita, ele já era sujo diante dos olhos do Senhor, desde muito antes daquelas pessoas ou gados terem nascido. Na palavra de Deus, em Efésios 5,18, a palavra traz a seguinte mensagem: não se embriaguem com as coisas do mundo, encham-se do Espírito. E eu fui pesquisar um pouco o que a palavra embriagar significava, e ela era deixar-se enlevar. E enlevar significa maravilhar-se, deliciar-se pelas coisas. Então Deus está falando: não se deixem deliciar-se pelas coisas do mundo, não se deixem maravilhar-se pelas coisas do mundo, encham-se do Espírito. Pois naquele momento onde
Naquele momento a gente tem Paulo, que escrevia essa carta, sendo levado pelo Senhor a entender que as coisas do mundo são sim belas. As coisas do mundo aos nossos olhos são sim valorosas e podem ser valorosas na nossa cabeça para o Senhor também. Então, nesse momento, Saul se encontrava nessa situação, separando as coisas que ele julgavam boas para ser sacrificadas ao Senhor. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que Saul obedecesse uma ordem. Deus queria que Saul eliminasse todo aquele povo. Não era necessário para Deus aquilo, porque para ele não valia nada. Deus queria, na verdade, ser fiel ao seu povo, onde ele prometeu que os protegeria e os vingaria se algo acontecesse. E foi isso que ele fez. Às vezes, irmãos, a gente tenta ajudar a Deus ou fazer coisas para Deus como se ele precisasse. Eu odeio dar essa notícia, mas Deus ele não precisa. Ele tem tudo, ele manda em tudo. E se ele mandar o sol subir agora, ele sobe. Deus ele não precisa, então se ele está te mandando fazer alguma coisa, você pega e faz. Você não faz pela metade, você não faz um terço, você não faz isso aqui eu guardo. Não, Deus está ordenando para que você faça, então você vai e faz. Não tem segredo. E é engraçado que a gente vê isso na Bíblia em diversos momentos. Mas para o Novo Testamento, a gente vê Jesus passando por essa situação, onde a gente tem um jovem rico chegando para Jesus falando: olha só, eu já fiz tudo o que você quer, eu já tenho tudo aqui para você, o que você quer? O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para ir para o céu ainda? E Jesus fala: já que você está seguindo tudo, dá tudo que você tem e dá tudo que você tem aos pobres e vem, me segue. Era uma ordem: doa e vem. Ele não fez isso, porque para ele as coisas do mundo eram mais valiosas. Para ele só fazer os 10 mandamentos estava suave, estava bom, aquilo era suficiente para ele. Mas Jesus nos mostra que aquilo para ele foi a própria condenação. Samuel posteriormente traz a correção a Saul. Ele termina e finaliza Agag, manda que matem os gados e aqueles que foram salvos. E Samuel corrige a Saul. Ele chega para Saul e diz: cara, não era para você fazer isso, você está errado. Em vez de Saul admitir que estava errado, Saul insistia no erro, e ele só vai chorar por perdão depois que ele vê que realmente o Senhor havia de o castigar, havia de o disciplinar naquele momento. E era um perdão por remorso, um perdão que visava mais uma vez aquilo que ele ia perder. Que ele ia perder o fato de ser o rei de Israel, todas aquelas riquezas e luxo. E só depois Saul percebe que realmente o que ele estava perdendo era a presença de Deus com ele. Só posteriormente Saul ia perceber que o que mais valia na vida dele era o Espírito de Deus. E só depois de fato então ele se arrepende. Mas ali já era tarde demais. Às vezes, irmão, por causa de uma coisa que a gente faz, a gente paga um preço enorme. E era bem mais fácil a gente seguir uma ordem só, mas a gente insiste em achar que o que nós temos a fazer é melhor. Samuel diz a Saul, no capítulo 15, versículo 22, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios, ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. Irmãos, uma vez um antigo líder meu me disse isso, em uma conversa boba, mas mal sabia ele que aquilo falou muito em meu coração. Porque a obediência, na verdade, ela é um dos nossos maiores sacrifícios. Eu creio que você, nós temos nossas vontades próprias, nós temos aquilo que nós queremos fazer e nós temos o que nós achamos melhor. E obedecer, não sei para vocês, mas para mim, às vezes, é muito difícil. Às vezes eu acho que a pessoa que está me dando aquela ordem nem podia estar me dando aquela ordem. Que ela nem sabe do que ela está falando ou que ela está falando alguma besteira. E segui-la, para mim, é muito difícil. E eu não sei se todos são assim, mas obedecer, para mim, realmente é um grande sacrifício. Onde eu olho para a minha vontade, onde eu olho para aquilo que eu julgo certo e falo: não é o suficiente, eu vou abaixar a cabeça e vou obedecer. E, às vezes, irmão, isso é servir alguém. Servir não é só dar,
levar, entregar. Mas às vezes isso é servir alguém, você obedecer uma ordem, você escutar aquela pessoa e servir a ela, fazer aquilo que ela precisa. O Senhor nos diz: servis para ser servido. E nós temos isso em nós. É difícil, não é fácil, é bem complicado na verdade. E nós, por algum motivo, nos negamos muito a fazer. E Jesus diz em João 15, versículo 4, que permanecer nele é de fato aquilo que mais importa. E isso é a forma de chegar ao céu. Permaneçam em mim. Obedecer é permanecer em Deus. Seguir as ordens de Deus é permanecer em Deus. A gente tem essa dificuldade, sabe? Enfim. Em João 6, versículo 65 também. Vou abrir aqui só um momento. Em João 6, no versículo 68, após o Sermão do Monte, aquele que era duro de se ouvir, muitas pessoas deixam Jesus. Muitas pessoas ajuntam suas coisas, as quais se diziam serem discípulos, seguidores de Jesus, ajuntam suas coisas e vão embora. Após ouvir algo duro, após ouvir uma palavra também de ordem, elas se levantam e vão. Então Jesus olha para aqueles que eram os 12 e pergunta: vocês também não vão? E no versículo 68, Pedro responde a Jesus: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não importa o quanto a gente rode na Bíblia, o quanto a gente rode em sermãos, tudo nos leva para cá. Jesus tem as palavras de vida eterna. As palavras de Deus são as palavras da verdade. E não importa o quão duras elas são. Receber críticas é difícil, receber ordens é difícil, correções são difíceis. Não importa quantas vezes a gente receba, não importa quantas vezes alguém se chama a nossa atenção, a gente nunca se acostuma. Não é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente não sabe lidar com isso. Eu estava um tempo, semana passada, trabalhando. Aí a Ellen foi ficar lá um tempo com a gente. Ela virou e me falou: amor, você não sabe receber crítica. Você não aceita as coisas que os outros falam para você. E ela falou assim: você às vezes tinha que abaixar um pouco, sabe? Não é porque não é culpa sua. As pessoas às vezes não sabem, elas estão falando aquilo para te ajudar. Você tem que aprender a ouvir. Aí eu falei: cara, mas todo mundo me critica o tempo todo. Ninguém me elogia em nada, as pessoas só... E sabe, isso era mentira. Naquele mesmo dia, todo mundo já tinha falado que eu tinha feito alguma coisa direito. O próprio patrão já havia me elogiado naquele dia, mas eu preferi enxergar aquilo que era ruim naquele dia. E por mais que eu não queira, a crítica me ajudou mais do que o elogio. Por mais que não seja aquilo que me agrade, a crítica me ajudou muito mais do que aquilo que amaciava meu ego. Porque o que era problema eu corrigi. E melhorei. A correção, ela faz parte, assim como o Miller falou, da vida com Deus. Ela faz parte da nossa vida aqui na Terra. Nós estamos aqui para sermos lapidados e disciplinados. A palavra lapidar, no seu original, ela significa apedrejar. Moldar com pedra. Ou seja, aquilo que te transforma em algo melhor é aquilo que te machuca de fato. Por mais que seja duro, por mais que seja teoricamente ruim, aquilo que te torna belo ou bom é aquilo que te machuca. Uma alusão que todos usam é a do diamante, por exemplo. Ele é lapidado por uma das brocas mais resistentes da terra e é uma própria, na verdade. Mas ele precisa passar por aquilo para ser o que ele é. De
fato. Ele precisa passar por algo duro, por algo difícil, para entender e mostrar aos outros aquilo que ele é de verdade, aquilo que está escondido nele. Deus faz isso com a gente. Deus te lapida. Ele sabe quem você é. Ele sabe exatamente quem você é, aquilo que você traz na sua vida. E por isso que ele te bota a passar essas dificuldades. Por isso que ele te ordena. Por isso que ele cutuca bem onde está doendo. Porque é ali que você tem que consertar. Minha mãe fala que não tem por que passar cimento em lugar que não tem brecha. E, enfim, é exatamente isso que Deus faz com a gente. Se tá bom, ele não vai consertar, tá bom. Agora, se tá incomodando, se tá doendo, se é uma parada que você não tá se sentindo confortável em ouvir, talvez é porque seja aí que você tem que consertar. Talvez é porque seja aí que você tem que trabalhar. A palavra de Deus traz que cada um tome sua cruz e siga-me. Cada um pega o seu problema e vão comigo. Porque com ele o fardo é mais leve. Ele vai trabalhar aquilo. Ele vai te fazer enxergar aquilo da forma que você deve. Ele vai fazer você usar aquilo da forma que tem que ser usado. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, Paulo fala sobre isso. Não desprezem a disciplina do pai, pois não há pai que corrige sem amar. Deus está trazendo isso para a gente porque Ele nos ama. Dói, é difícil, não é legal, mas é porque Ele te ama. Deus está falando, isso está errado, mas é porque Ele te ama. Não faz isso, mas é porque Ele te ama. Você muitas vezes acha que é privação de Deus. Então eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. É culpa da doutrina, é culpa daquilo, é culpa disso. Cara, às vezes Deus te coloca numa doutrina mais rigorosa, porque sem aquilo você não conseguiria. Eu estava conversando com o Bernardo esses dias e ele me disse, para mim o ápice do cristão de fato é quando o cara abdica daquilo que ele gosta, para ficar mais tempo com Deus. Talvez se você não fosse colocado em um lugar de dificuldade, você nunca ia entender que as coisas que te cegam e te levam são aquilo que você precisa abdicar. Talvez se você não for colocado em uma situação onde aquilo te machuque, você não perceba que é aquilo que está te machucando, que é aquilo que está te atrapalhando. Se você não for andar, você não percebe a pedra no seu sapato. E posteriormente a gente vem com o Senhor erguendo Davi sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes eu perguntei, cara, mas Davi pecou tantas vezes. Não foi uma, não foi duas. Davi foi até um pai ruim. Davi ele pecou até mesmo no fim ele pecava. E eu fiquei, cara, como que esse cara é um cara segundo o coração de Deus? Um cara segundo o coração de Deus não era para ser um cara mais imaculado ali. E eu fiquei pensando nisso. E o Senhor me levou ao Salmo 51, onde Davi se arrepende de tudo. Onde Davi se arrepende daquilo que a gente conhece como seu maior pecado, o adultério. E ele mais uma vez obedece ao Senhor, que diz para, se nós pecarmos, nós devemos nos arrepender. Davi percebe nele o que é pior e pede a Deus um novo coração, pois aquele já estava cego, aquele já estava sujo. Davi percebe no que nele estava errado. Posteriormente, o Senhor o perdoa. Sabe, Davi se arrependeu de verdade. Foi não por aquilo que ele ia perder, ele não estava preocupado com o reino, não, ele estava preocupado com o Espírito de Deus na vida dele. Davi não obedecia para receber as coisas, Davi obedecia porque ele queria receber o Espírito. Davi não obedecia para ganhar ouro, para ganhar filhos, Davi obedecia porque ele queria estar com Jesus, porque ele entendia que aquele que ungiu o rei era aquele que de fato o amava.
Por quantas vezes o Senhor não nos diz isso? Filho, eu te amo. Uma vez alguém profetizou só isso na minha vida. A pessoa chegou e disse: filho, eu te amo. Não era meu pai, mas era aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. E aquilo foi suficiente para me manter vivo por muito tempo. Porque é entender que por mais que estivesse doendo, por mais que eu estivesse me sentindo sozinho, foi aquilo que foi preciso para me moldar como eu sou hoje. E a gente tem, enfim, a gente tem João Batista falando sobre arrependimento, perdão que eu me emocionei um pouco. A gente tem João Batista falando sobre arrependimento de verdade só depois de Davi. Mas Davi já havia feito aquilo muito antes. Davi não precisou se batizar. Davi não precisou caminhar por horas e horas para se arrepender daquele pecado. Davi foi, conforme a palavra do Senhor diz, no seu quarto e pediu perdão ao Senhor. Davi orou ao Senhor e disse: Senhor, o que estiver de errado em mim, mostra em meu coração aquilo que está impuro. E quando Davi percebeu, ele foi, orou e pediu arrependimento. E se arrependeu diante de Deus. Pediu perdão, suplicou por aquilo. Porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente desobedece o Senhor e insiste que a gente está certo, igual a Saul. E nessa noite, o que o Senhor me colocou aqui para trazer para você, cara, talvez você esteja errado. Talvez você, de fato, não seja o alecrim dourado que acertou, adivinhou a vontade de Deus. Não. Enfim. Talvez a gente realmente esteja errado, mas o Senhor está te dizendo que, cara, ainda tem como consertar. Volta, obedece e vamos embora, me segue, eu estou aqui. Eu estou aqui para te lapidar. Você tem que entender que é isso que eu quero para você. Por mais que a palavra seja dura, é ela que eu quero colocar no seu coração. É através dela que eu vou te usar. Deus não é só carinho e amor, irmãos. Deus é muito mais que isso. Ele é sim a esperança. Mas a esperança ela só é vista no meio da dificuldade, irmãos. Não, você não precisa de esperança se você está tendo tudo de bom na sua vida. Você não precisa de esperança se está tudo legal, se está tudo bom. Se você não tem que o problema é se preocupar. Você só tem esperança quando você não tem mais fuga daquilo que você está passando. É aí que nós enxergamos o Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém.